E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teorias sobre ácido e base. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom pessoal, então conforme eu já falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias de ácido e base. E especificamente a gente vai falar sobre as teorias de Arrhenius, Bronsted e Lewis. As de Arrhenius provavelmente vocês já conhecem lá do primeiro ano do ensino médio. E hoje a gente fala um pouquinho sobre a de Bronsted, Lowry e Lewis, beleza? Então, primeira teoria, a teoria de Arrhenius, uma teoria um pouco mais conhecida de vocês, né? Em que o ácido é toda substância que em meio aquoso libera íons H+, ou íons H3O+, tá? E a base é toda substância que em meio aquoso dissocia liberando íons OH-. Então é o seguinte, pessoal, qual que é a diferença entre ionizar e dissociar? Ionizar é romper ligação covalente, enquanto que dissociar é romper ligação iônica, é separar uma ligação iônica. Então aqui eu coloquei alguns exemplos sobre os ácidos, né? O primeiro deles nós temos o HCl, que em meio aquoso teria uma água aqui em cima, né? Romperia essa ligação aqui, formaria H+ e Cl-, certo? Aqui um segundo exemplo, o H2SO4, onde nós teríamos o rompimento dessa ligação química e como nós temos dois hidrogênios aqui, formaria 2H+ e o SO4 2-. Por que 2-? Porque perdeu esses dois hidrogênios, consequentemente ele teria 2 elétrons a mais aqui, tá bom? Outra forma de escrever essa primeira reação é com a formação de H3O+, tá? Significa a mesma coisa, uma outra forma de escrever a mesma coisa. Então, como eu tenho um hidrogênio aqui, ele reage com uma molécula de água, um mol de moléculas de água, formando um H3O+, ou seja, essa água retira esse hidrogênio aqui, né? Mais o Cl-, que seria, né, o íon cloreto. Aqui, mesmo esquema, eu tenho H2SO4, como eu tenho dois hidrogênios, eu preciso de duas moléculas de água, né? 2 mols de moléculas de água, formando então 2H3O+, mais o SO4 2-. Vocês podem escolher o tipo de escrita para essas reações, né? Essa primeira aqui, que está escrita de preto, é a mais simplificada e significa a mesma coisa, tá bom? Segundo exemplo aqui, para as bases, nós temos então o NaOH sólido, em meio aquoso vai liberar Na+ e OH-, separa aqui essa ligação. Aqui no CaOH2 vai separar também. Como eu tenho duas hidroxilas, vai liberar 2 OH- aqui, certo? Aqui, ó, tenho 3 hidroxilas, então vai liberar 3 OH- aqui, tá bom? Então, aqui, ó, CaOH2 liberou 2 OH-, então o cálcio vai ter carga 2+, porque ele perdeu 2 elétrons. Enquanto que aqui nós temos a liberação de 3 hidroxilas, então o alumínio vai ter carga mais 3, tá bom? Essa teoria, que é a teoria de Arrhenius, obviamente que ela é uma teoria válida, todos os ácidos aqui são realmente ácidos, tá bom? Porém, ela é limitada à presença de água, né? Tem que estar sempre em meio aquoso, tá bom? E a força de um eletrólito está diretamente relacionada à quantidade de corrente elétrica que ele consegue conduzir, tá bom? Eletrólitos, basicamente, né, no caso, os eletrólitos, o ácido e a base são exemplos de eletrólitos, né? Os eletrólitos são substâncias que conduzem corrente elétrica em água. Então, quanto mais corrente elétrica esse eletrólito conduzir, mais forte ele é. Então, às vezes a gente tem aquela ideia de que um ácido forte é um ácido que corrói muito, mas nem sempre é isso. Às vezes, ele nem corrói tanto, mas ele é um ácido forte. Por quê? Porque ele consegue conduzir muita corrente elétrica. O mesmo acontece, né? Às vezes nós temos ácidos que corroem bastante, porém não são ácidos tão fortes assim, segundo a teoria de Arrhenius, tá bom? Segunda teoria, a teoria de Bronsted e Lowry, né? Onde os ácidos são substâncias que doam H+, e as bases recebem H+. Então, o HI mais H2O, formando H3O+, mais I-. A gente percebe o quê? Que o HI ele vai para I-, então ele perdeu um hidrogênio. Se ele perdeu um hidrogênio, significa que ele doou, ou seja, ele é um ácido. A água ela vai para H3O+, então tinha 2 hidrogênios e vai para 3. Ela recebeu. Se ela recebeu, ela é uma base, né? Então, a água recebe esse hidrogênio do ácido HI. Então, nós temos o ácido HI e a base H2O. Se a gente pensar na reação voltando, nós temos o H3O+, né? Voltando para H2O, ou seja, ele perde um hidrogênio. Se ele perde é porque ele doou.
Então, na reação inversa, nós temos H3O+ como ácido e o I- ele volta para HI. Então, aqui nós temos ele recebendo hidrogênio, ou seja, ele é uma base, tá bom? E aí a gente pode formar o que a gente chama de ácido-base conjugado, par conjugado. Então, esse ácido HI, ele tem como base conjugada o I-, e a base H2O tem como ácido conjugado o H3+. Então, um ácido forte vai ter uma base conjugada fraca, tá bom? Uma base fraca vai ter um ácido conjugado forte. É essa a ideia, tá bom? Vamos aqui para o próximo exemplo. O NH3, se a gente olhar para o outro lado da reação, ele está com NH4, ou seja, ele recebeu um hidrogênio. Quem recebe hidrogênio é base, então NH3 é uma base. O ácido H2O, né, vai para OH-, ele perdeu um hidrogênio, consequentemente a gente já sabe que ele é um ácido, né? Pensando na reação voltando, o NH4 ele vai para NH3, ou seja, ele perdeu um hidrogênio. Se ele perde hidrogênio, ele é um ácido. Agora, o OH- ele vai para H2O, então ele ganha um hidrogênio, consequentemente ele é uma base. Então, nós temos aqui o NH3 e o NH4 como um par conjugado e o H2O e o OH- como o segundo par conjugado. Terceira e última teoria, teoria de Lewis, tá? Em que o ácido recebe par de elétrons e a base doa par de elétrons, tá bom? Então aqui nós temos o exemplo do NH3 e o BF3, onde o nitrogênio aqui ele tem um par eletrônico sobrando. Se ele tem no átomo central esse par eletrônico sobrando, ele pode doar esse par de elétrons. Então, consequentemente, ele vai ser uma base. Já aqui nós não temos elétrons sobrando, então ele só pode receber o par eletrônico. Consequentemente, ele vai ser um ácido, tá bom? Então, quando forma essa ligação, quem doa elétron é o NH3 para formar essa ligação química aqui, e o BF3 vai acabar recebendo, no caso, o átomo boro, vai receber esse par eletrônico, tá bom? Então, é isso aí. Pessoal, então, só para finalizar, nós temos três teorias, né? Uma mais completa que a outra. Então, por exemplo, a de Arrhenius é a menos completa, né? Todo ácido de Arrhenius vai ser também um ácido de Bronsted, mas nem todo ácido de Bronsted vai ser também um ácido de Arrhenius. O mesmo vai acontecer com o ácido de Lewis, tá bom? Todo ácido de Arrhenius e de Bronsted vai ser também um ácido de Lewis, mas nem todo ácido de Lewis vai caber nas teorias de Bronsted e de Arrhenius. Belezinha? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima. Até mais, valeu!